Antigamente era festa. Entendeu? Antigamente era a festa São Benedito. Hoje não é festa São Benedito. Hoje é uma festa das paróquias. Eu acho que a festa de São Benedito, ela perdeu um pouco o sentido, né? Que ela não é mais, ela não representa mais o que ela sempre representou. Porque eu acho que no decorrer do tempo, ela foi perdendo a identidade dela, né? Ela se tornou uma outra coisa, não é mais a festa de São Benedito, das congadas, não é mais a festa da população preta, não é mais a igreja do povo preto. Então, eu acho que ela perdeu um pouco o significado dela. Ela foi se perdendo, sim, até que chegamos agora, no ano 2000 mesmo, com uma grande discussão se teria ou não a festa, se continuaria tendo ou não a festa, porque muitas pessoas não iam mais para a festa de São Benedito e, deste momento, o bispo de Guaxupé acaba concluindo por não realizar a festa aquele ano, foi o único ano que não teve a festa. Depois, no ano seguinte, ela volta a acontecer com outras características. Resolveram acabar com as barracas populares, passando assim, de um ano para o outro, não pode mais pôr as barracas populares. As barracas aqui no pátio agora são só das paróquias. Uma barraca pertence à igreja de São Sebastião, a outra Nossa Senhora da Saúde, a outra mudou completamente. Então tirou as barracas do povo. E quando as barracas eram do povo, a comida era variadíssima, era uma maravilha. Então o que acontece? Hoje as barracas estão com comidas padronizadas. Se você for, você acaba comendo a mesma coisa em todo lugar. Você vai chegar, vai comprar hambúrgueres, vai comprar produtos industrializados e não aquelas coisas da comida típica da região, da comida típica negra. A festa perdeu, sim, a sua característica. Foi criada a Associação dos Congadeiros, então deram uma barraca para a Associação dos Congadeiros. Agora, mas qual o relacionamento social ou econômico que os congadeiros têm? Não tem. Então, vamos supor um exemplo. Um prato de comida a R$20. Um congadeiro tem 3, 4 filhos. E a esposa. São 5 pessoas. A R$20, não dá. Agora a classe média pode, que são os paroquianos. Pode até ter ficado bonito, interessante essa forma, mas exclui as pessoas pobres e perde esse cunho de socializar a renda da festa. O leilão era dos padres, do padre e da igreja de São Benedito. Porque todo o dinheiro que arrecadava ali, eles ajudaram muitas igrejas aí que eu já estudei sobre isso aí, já me falaram. A igreja da Matriz foi com dinheiro da igreja de São Benedito, a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que tinha que ter tido um bem bolado ali, para não exterminar com o tradicional e colocar as paróquias. Acabou o tradicional, acabou essa manifestação gastronômica. Podia ter mesclado, sabe? Não precisava ter exterminado com uma para fortalecer a outra. A festa de hoje eu acho que não é festa. Eu acho que hoje é festa das igrejas, não estou criticando, mas eu acho que é festa da igreja, menos festa São Benedito. Porque, igual a gente comenta, todas as igrejas vão na festa São Benedito. São Benedito não vai na festa de nenhuma igreja. Você já prestou atenção? Matriz tem festa, São Paulo tem festa, Vila Cruz tem festa, mas você já viu algum falar que tem barraca São Benedito, Nossa Senhora lá? Não tem. A parte negativa de estudo é que, hoje, os ternos de Congo e os caiapós não conseguem andar na festa. Tanto é que a recepção é completamente diferente. Você passa em frente a uma paróquia hoje, eu não posso nem tirar razões dele. Então as pessoas estão tudo ali para se alimentar, que eles trazem. Então você não para, eles não pegam uma bandeira, eles não te acolhem. Você não é bem visto ali. A minha mãe sempre falava que ela ficava muito aborrecida, porque antes ela passava com a bandeira na frente de uma barraca,
O barraqueiro, não, da bandeira aqui, da bandeira. Pegava a bandeira, levava dentro da barraca, passava a bandeira ali, abençoando, devolvia, ainda dava uma gorjeta para manutenção do grupo, para comprar uma água, comprar um lanche, sei lá o quê, né? E devolvia. Hoje, quando você consegue entrar no corredor entre as barracas, os próprios comerciantes ali não gostam, que parece que você está atrapalhando o comércio, sabe? Até vi reações e depois que a minha mãe falou isso, eu prestei atenção e realmente, parece que os caras fazem até cara feia quando passam um terno de Congo na frente da barraca dele. O que mais a reclamação é a falta de respeito com as congadas, a falta de respeito, a falta de espaço para que as congadas estejam ali participando daquela festa, porque a festa é nossa, não são das outras paróquias, a festa é de São Benedito, é dos congadeiros, a festa é das congadas. Hoje o terno de Congo entra por trás da igreja, passa do lado, entra dentro da igreja, reza, canta lá dentro, sai pelo corredor e vai para os bairros. Porque ele não pode ficar na festa, né? Não tem espaço para ali. Hoje a gente tem um parque imenso que às vezes até atrapalha as congadas dançar. A embaixada era feita no pátio de baixo. Hoje tem uma roda gigante lá que não tem condições de você fazer a embaixada. Ninguém vai ouvir o que você está falando. Né? Não que tenha que ficar em silêncio, não. Nunca teve silêncio em festa, mas existia respeito. Então você vê todo um relacionamento de exploração econômica, quer dizer, o negro escravizado continua sendo explorado. Essa é a realidade da festa. E a população, por ser toda religiosa, se cala diante do poder da igreja. Se a gente for ver a história de São Benedito, ela foi construída para o povo preto. E agora não é mais. O povo preto está onde? Agora, sem organização, a gente tem dificuldade, por exemplo, de institucionalmente propor algo. Não é questão de o padre gostar ou não gostar. É a gente sentar, fazer um projeto que tenha fundamento. Então, não há nenhum fechamento nesse sentido. Quando a gente se propõe retamente em aparar essas arestas e fazer um combo, e todas as partes estão com reta intenção, é ponto pacífico, né? Hoje, por exemplo, você vai chegar naquela Praça de São Benedito, que foi doada pelo coronel Agostinho Junqueira de forma irrevogável. Aquilo hoje está todo cercado, portões com placas, se transformou num estacionamento completamente estranho às atividades da igreja e deixa de pertencer à Irmandade de São Benedito, talvez até por erro mesmo da própria Irmandade, que perdeu a autoridade diante do padre, mas também por uma má-fé da própria igreja. O bispo veio aqui, não vou citar o nome do bispo, nem lembro também, não é importante isso, com um advogado e fez um discurso na cabeça do pessoal da Irmandade e eles assinaram a transferência da escritura da propriedade para o bispado, porque era propriedade da Irmandade. Então, foi feita uma doação, entre aspas. Você falando bonito diante de uma autoridade religiosa, o analfabeto não vai ceder? Hoje a igreja aluga aquele espaço para estacionamento, para carros públicos e tudo mais, e o congadeiro, verdadeiramente, o festeiro, que verdadeiramente era dono daquele espaço, praticamente nem foi consultado. Agora, o que a gente sente é, eu vou usar a palavra sem medo, a igreja, o patrimônio foi roubado da Irmandade de São Benedito. Eu não tenho medo de falar isso. Se você for na igreja agora, se você for lá na igreja, você vai ver lá dentro, tem a pintura, tem várias coisas que precisam ser restauradas. E não é restaurada, a igreja não está bem cuidada. Você nota que a pastilha da torre está caindo, muitas infiltrações, muita goteira dentro da igreja, né? Manchas na parede e tal. Então eu acho que a arquidiocese
tinha que ter outros olhares para ali, já que todo o dinheiro da festa vai para a arquidiocese. E por que não manter a igreja, então, decente? Que condições para isso tem, sim. Falta vontade. Então, o estacionamento, desde quando, na época do governo de D. José Geraldo, bispo emérito, esse aluguel ele é enviado diretamente para a diocese. O que a diocese faz com esse dinheiro? Entre outras coisas, juntamente com outros, né? Porque isso aqui está alugado, se eu não me engano, por 5 ou 6 mil reais mês. Então deve dar um montante de 60, 70 mil ano. Esse montante ele é aplicado na preparação, na formação dos futuros padres. Não sei se vocês sabem, nós temos 2 seminários, um seminário em Guaxupé e outro em Pouso Alegre. O que é arrecadado na festa, cada paróquia aqui tem a sua barraca, né? Então é feito aquilo que em todo lugar se faz. Faz-se uma campanha para que haja custo zero. Eu pelo menos luto para isso, né? Para que o que entrar entre líquido, mas nem toda paróquia consegue isso. Então não se sobra muita coisa. Às vezes o pessoal vê aquele movimentão aqui. Por exemplo, tem paróquia que é bem sucedida, consegue 40, 50 mil ao final dos 13 dias. Mas eu já soube de paróquia que lutou, depois que pagou as contas sobrou 15. Quer dizer, um esforço hercúleo, né? Porque você tem que ter uma equipe de voluntários, você tem que se adequar a isso, às normas da vigilância sanitária, nem todo mundo tem experiência para isso. Você não tem noção do que é uma festa, a organização de uma festa. Antes disso, 15 dias antes, tem que estar tudo em cima dos trilhos para se obter o AVCB, porque senão não se aprova. Então, o resultado é positivo, ainda é positivo, né? Mas, em função disso, algumas paróquias deixaram, porque o desgaste era muito alto. É bom, nessa sua pergunta também, nós temos um projeto que já foi aprovado pelo Patrimônio Histórico de revitalização da capela, mantendo aquilo que é específico e adequando, entre outras coisas, a sonorização, a ventilação, porque a ventilação é muito precária, né? As janelas são todas fechadas. E essa reforma, essa adaptação, era prevista mais ou menos um gasto de 300 a 400 mil, né? Aí veio a pandemia, né? Então a pandemia nos trouxe uma pisada no freio. O que se peca é que ela fica praticamente fechada o ano inteiro. São poucos dias da igreja aberta. As pessoas que tentam visitar, o turista que tenta visitar, vai encontrar portas fechadas. Então, acabou perdendo a importância de um espaço que era importante para a própria Igreja Católica. Nada impede que amanhã, por exemplo, o bispo, por uma decisão pastoral, mesmo sendo instado, porque aí as autoridades têm que ser instadas, né? Quer dizer, o bispo pode transformar aqui num santuário, pode transformar aqui numa reitoria, enfim. Agora, para isso tem que ter um projeto, tem que ter toda digamos, uma busca, eu diria, política. Quando eu digo política, não é no sentido partidário, você me compreende, né? É no sentido de tomar isso como prioridade, né? Então, eu acho que os grupos que apoiam, por exemplo, essa devoção, que ela seja mais qualificada, poderia colocar como item de pauta essa questão. E reivindicar, talvez, um espaço maior, já que ela ocupa o centro de Poços, né? Essa área aqui. E eu acho que a diocese está aberta a isso, né? É questão de direito, é questão de posicionamento, é questão de justiça a Igreja São Benedito voltar para o seu povo. Que eu acho que quando equiparar as igrejas e os ternos, eu acho que vai ser mais justo. A gente não quer tirar ninguém, a gente só quer o espaço que nos pertence, né? Porque não dá para preservar uma festa que perdeu a sua característica. Quando o Herculano Sintra vem para Poços de Caldas, ele traz o seu santo de devoção, que é a imagem de São Benedito. Quando da Igreja Nova, curiosamente, a imagem de São Benedito desaparece. Então, a gente tem um caminho para o lugar onde está essa imagem, e eu venho solicitando abertamente a essa família que está com a imagem original de São Benedito, que devolva
para a igreja, que devolva para a comunidade negra, porque é uma peça importante para a fé das pessoas, é uma peça, uma imagem importante do ponto de vista histórico. Então, hoje a associação luta arduamente para manter vivo os seus ternos de Congo, mas também a gente luta para manter a festa inteira e como ela era antes. Porque você não muda a história, você dá um brilho nela, mas a essência, a raiz tem que prevalecer. Uma raiz forte é que dá frutos bons. Vou cantar uma musiquinha aqui. Meu São Benedito, viva a coroa. Peço pelo amor de Deus, ô meu pai, não deixa eu cair à toa. Meu São Benedito, viva a sua coroa. Peço pelo amor de Deus, ô meu pai, não deixa eu cair à toa. Meu São Benedito, viva a sua coroa. Peço pelo amor de Deus, ô meu pai, não deixa eu cair à toa. Opa! São Benedito é bastante interessante. Ele é um santo italiano, nascido na Sicília, e São Benedito era filho de escravos etíopes e se tornou um eremita. E rapidamente ele se identificou com a ordem franciscana, assumiu um papel extremamente modesto dentro da comunidade, ele era o cozinheiro da comunidade. E constam as histórias todas ligadas a ele, que em períodos muito difíceis da vida italiana, e a fome graçava pela Itália. Ele começa a tirar alimentos de dentro da instituição e levar lá fora para as pessoas pobres. E que certa vez desconfiam que ele estava fazendo isso, e o superior vem procurá-lo, ele está com o avental cheio de alguma coisa, pergunta: o que você leva aí, Benedito? Ele disse: são flores, senhor, são flores. Aí mandam abrir o avental dele e realmente estava levando flores. São Benedito é um santo da nossa tradição cristã católica. Ele é querido, conhecido mundialmente, mas de maneira muito especial aqui no Brasil. Ele tem um forte apelo à população preta, ou, se quisermos, aos negros, né? Há um forte apelo dele às populações mais simples também. E o interessante é que o santo da cidade, primeiro a igreja da cidade, foi a de Bom Jesus da Cana Verde, que é ali na rua São Paulo. A matriz só foi construída depois e ficaram uma briga de qual santo. Embora a Nossa Senhora da Saúde fosse a padroeira, ficou a briga entre Bom Jesus e a Nossa Senhora da Saúde. E nesse meio vazio espaço entrou São Benedito. Então São Benedito é também o padroeiro popular de Poços de Caldas. Mas nada substitui a devoção do povo de Poços de Caldas a São Benedito. Nada ofusca. Tanto que é a procissão mais concorrida. Pode fazer procissão do Senhor Morto, procissão da Ressurreição, pode fazer que procissão quiser. Se tem caixa batendo viola, tocando, e se tem sanfoneiro, lá vem o congadeiro, lá vem o congadeiro. Tem rei, tem capitão, tem rainha, bandeira, piloto, pandeiro. Lá vem o congadeiro, lá vem o congadeiro. Viva Santa Efigênia, nesse dia bonito. Viva Santa Efigênia, nesse dia bonito. Bandeira tremulou, é festa, é de São Benedito. Se tem caixa batendo viola, tocando, e se tem sanfoneiro, lá vem o congadeiro, lá vem o congadeiro. Tem rei, tem capitão, tem rainha, bandeira, piloto e pandeiro. Lá vem o congadeiro, lá vem o congadeiro. Preto velho avisou, congadeiro chorou. Preto velho avisou, congadeiro chorou. Foi a noite na igreja, olê, a festa. A festa terminou, se tem caixa batendo viola, tocando, e se tem sanfoneiro,
lá vem o congadeiro, lá vem o congadeiro. Tem rei, tem capitão, tem rainha, bandeira, piloto e pandeiro. Lá vem o congadeiro, lá vem o congadeiro. Em Poços de Caldas tem um momento anterior à festa de São Benedito. 13 de maio era aniversário do pai do coronel Agostinho Junqueira, Joaquim Bernardes da Costa Junqueira, e fazia exatamente aniversário em 13 de maio. Depois o coronel Agostinho, oficialmente tido como fundador da cidade, também fazia aniversário em 13 de maio. A festa começava lá atrás, na Fazenda Barreiro, antes da fundação da cidade, em 1872, fazia uma festa para o coronel Agostinho Junqueira pelo aniversário, depois saíam da festa e continuavam um festejo, não atribuída propriamente a um São Benedito ou festa de São Benedito. Era principalmente em função do aniversário do coronel Agostinho e depois do seu filho mais novo. Em 1889, chega em Poços de Caldas um ex-escravo vindo da cidade de Amparo, chamado Herculano Araújo Sintra. Ele veio de um reduto, de uma região escravocrata, aqui de Amparo, e veio para Poços de Caldas e trouxe essa devoção. Se relacionando com outros negros já aqui morando, porque Poços de Caldas teve poucos negros escravizados, porque a família Sesmeira aqui criava cavalos e porcos, principalmente porcos. E você sabe que para tratar de cavalos e gado e porcos não precisa de uma escravaria tão grande. Então eram poucos. Mas esse, vindo de Amparo, se relacionou com os outros aqui e cresceu a devoção. Ele trouxe a imagem de São Benedito e aqui ele fez amizade com o Raimundo Mourão, que era esposo da Isaquelina Mourão, que eram ex-escravos da família Mourão. Eles conseguem, em 1902, uma aprovação da Câmara de Vereadores para se construir uma capela dedicada ao Santo Negro. E quase um ano depois, pouco mais de um ano depois, 1903, mais ou menos, já está construída a capela, que era uma capela modesta, e começa a festa de São Benedito. Não há na história oficial um registro a partir de que ano a festa começou, mas há publicações em jornais falando assim, a partir deste ano a festa será realizada na nova capela. A cidade começa a crescer por aquela região e começa um questionamento da comunidade não negra de que a Igreja dos Negros estava ficando no meio do povoado. E foi no meio desse conflito de preconceito e tudo mais que resolvem fazer a igreja da comunidade não negra de costas para a igreja de São Benedito. Então nós ficamos com a igreja de São Benedito voltada para a atual rua Rio Grande do Sul e a igreja que hoje é a matriz da cidade voltada para a rua Assis Figueiredo. E o arrecadado da festa de São Benedito, veja bem, construiu a própria igreja da matriz, que foi inaugurada em 1913, naquele local. Então, ela ficou de frente para Assis e a capelinha para o Rio Grande do Sul. Construiu o asilo do São Vicente de Paula, construiu o asilo dos Vicentinos, e em 1926 construiu a própria igreja que hoje é que nós todos conhecemos, né? Mas os atritos continuaram acontecendo, a gente está muito perto de abolição de escravos e tudo mais, continuavam acontecendo os atritos, às vezes não deixavam sair a procissão de São Benedito, e neste momento o coronel Agostinho vai fazer uma doação de uma nova área e escolhe a área onde é hoje a igreja de São Benedito. Só que a cidade de novo cresceu em volta da igreja e hoje a igreja ficou no centro da cidade, mais central do que a própria basílica, a própria matriz da cidade. E na época também, a Congada, os grupos culturais, que já existem desde a primeira festa, esses grupos culturais não saíam junto com a procissão. Eles dançavam, participavam à parte, que a igreja nunca permitiu. Foi o Monsenhor Trajano Barroco, em 1952,
que autorizou eles a acompanharem a procissão. Porque uma rainha do Congado fez a promessa de sair na procissão vestida. Porque na procissão você sai vestido de São Benedito, do que você quiser, dentro da sua promessa, da sua devoção. E ela fez a promessa de sair vestida como rainha, que já era da Congada, com aquela roupa na procissão. Aí os congos viraram, mas nós não vamos deixar você sair sozinha, não, então nós vamos também. Aí nós vamos também. E o Trajano gostava, achou lindo, e falou, não, no próximo ano vocês podem continuar saindo com a procissão. Então eles saem logo atrás da Irmandade. Primeiro vem a Irmandade, depois vem os congos mais antigos, que são os mouros e cristãos, depois vem os caiapós, depois vem os outros congos. Então, a festa era feita por estas pessoas das periferias, principalmente a comunidade negra, e era até uma espécie de socialização do dinheiro circulante da cidade. As barracas pertenciam a essas famílias, as rendas da festa pertenciam a essas diversas pessoas da comunidade. Era uma festa, uma quermesse com um cunho verdadeiramente popular. Antigamente, a festa começava no dia 3 de maio, que era o dia da Santa Cruz. Vinha lá do alto da Nossa Senhora de Fátima. Tinha uma capelinha, ainda tem. Saía de lá. Começava dia 3. Não era dia 1º, não. Os padres que mudaram para o dia 1º. Porque de 1º a 3 de maio era a festa de Santa Cruz, na igrejinha lá em cima, na igreja de Santa Cruz. Aí, quando terminava a festa de Santa Cruz, dia 3, a procissão descia trazendo a cruz, onde está o anexo da Câmara, que era o consultório do Dr. Mário Mourão, que já se fez o Dr. Mário. Eles colocavam a Nossa Senhora do Rosário ali na janela e subiam. E a hora que chegava na Rua Assis, Santa Cruz voltava, passando pela Assis, entrando, subindo ali aquele caminho que leva para vai e volta, e voltava para Santa Cruz. E esse grupo aqui subia a Rua São Paulo e ia para a festa do São Benedito. Ia para a Praça de São Benedito. Lá na Praça de São Benedito, os congados, os grupos já estavam esperando para hastear a bandeira. Tanto que até hoje as bandeiras são hasteadas dia 3. A festa oficial religiosa dos congadeiros é dia 3. Então subia com os santos, aí os santos eram colocados na igreja, a Santa Ifigênia já estava lá, o São Benedito também, então era colocada Nossa Senhora do Rosário. Hasteava-se as bandeiras e voltavam para casa. E aí começava a festa oficial sagrada da igreja. Quando é dia 11, porque as festas, porque negro não tem muita folga de ficar fazendo festa a semana inteira, não. Quem aumenta o número dos dias é a igreja, por causa do leilão, por uma série de interesses comerciais. Porque as festas tradicionais eram 3 dias. Então eles saem dia 11, 12 e 13, como eu coloquei para você no ritual da retirada do Caiapó da Mata. E dia 13 a procissão, que o padre Trajano incluiu eles para participar da procissão. Então essa é a questão do funcionamento e da cronologia. Tá? Não tem outra. Agora, atualmente, o Bispado autorizou, tem havido uma missa que eles podem participar. E essa missa é feita do lado de fora da igreja. Talvez porque caiba mais pessoa, porque a igreja é pequena, não é? Agora, essa retirada, essa saída deles da igreja de Santa Cruz é fictícia, essa não existe, não faz parte da cultura. Foi instituída pela Secretaria, pela Divisão de Cultura. Essa é história. Essa saída da Santa Cruz não é histórica e nem cultural. Ô bandeireira, saia pra fora, nós temos muito que andar. Pede licença à dona da casa, nossa bandeira nós vai levar. E até fico emocionado de lembrar, né, dessa parte, porque
me remete, né? Eu me transporto lá atrás e eu vejo a minha mãe, minhas tias, com as bandeiras dos Congos, cantando, levando essas mensagens de pedido, de cura, a todas as residências, né? Então aquilo para mim continua sendo muito nobre, as pessoas que fazem o bem. A ligação da minha família com a festa de São Benedito, ela é centenária também. Ela vem desde os meus avós, passando pelas minhas tias, a minha mãe, todas bandeireiras de São Benedito. Eu vivi na festa, eu me conheci como gente na festa. Então, meus avós, meus bisavós eram da festa. Eu fui criado na festa. Como se eu disse, todo mundo foi criado com leite, mingau de fubá. Eu fui criado com feijoada. Fui criado com amor. Fui criado dentro de uma amizade. Eu tenho amigos na festa que eu conheci dentro da barraca da minha mãe. E eles comentam até hoje. Qualquer lugar que eu vou, eles falam da minha mãe. Eles falam da feijoada da minha mãe, eles falam da tia Geni. A mãe da minha mãe fazia parte da festa, cantava, ela fazia parte do leilão. Meu tio cantava o leilão da festa. Então, a minha família era da festa. Aí eu dancei caiapó, fui bugrinha, depois eu fui flecheiro de espadeiro, depois flecheiro de correr atrás da bugrinha. Eu gosto, sabe? A gente gosta do caiapó. Eu vejo o caiapó, quando eu não danço, quando eu não dancei, eu ia lá para ver o caiapó do seu Pedro. Aquilo parece que está arrebentando eu por dentro. Eu podia estar aqui também, né? Então é uma coisa que está no sangue, sei lá. Desde 5 anos, aí minha mãe falou, não, filha, você vai entrar na turma do Congo. Porque eu gostava muito das coisas, eu gosto muito dessas coisas, né, para fazer. Eu fui preparado desde os 3 anos de idade, quando eu comecei a dançar Congo. Apesar de ter 3 anos, eu ia no colo de um, no colo de outro, eu querendo aprender a dançar a dança dos Congos e também a tocar instrumentos dos Congos, que é o tambor, que é um símbolo, acho que é um símbolo mundial, essa energia que sai do som dos tambores. Ali tem muita mensagem no som de um tambor, de lamento, de alegrias. E quando a gente se encontra, para quem vai na festa dia 13, que entra na igreja, a hora que você vê os congados tudo lá dentro, ali cantando, agradecendo a São Benedito, é um louvor imaginário, né? Seria uma das razões de eu viver, as razões dos meus netos, as razões da minha família. Você tem que ter uma coisa que você tem amor, e isso é o mais importante. Eu tenho amor pela festa. E eu tenho saudade daquele tempo. Porque, nossa, era tão gostoso. E tinha muita barraca, muita gente conhecida. Olha, as primeiras lembranças são as barracas típicas, tradicionais, que existiam na época, né? Barraca de pessoas conhecidas na cidade todinha, que tinha suas barracas lá, como o Geraldinho, o Avestruz. Todo mundo ia comer churrasco de avestruz. Você tinha a barraca da minha mãe, que era feijoada, era um tutu, entendeu? Tudo era bom. O Ditão, até hoje, todo mundo fala que era o melhor quentão que tinha em Minas Gerais.
Eles falavam que o churrasco do avestruz era o melhor do planeta, né? E são figuras importantes da nossa sociedade, né? E eram o Geraldinho, pai da atriz Débora Soares, com o seu quentão, o seu arroz doce, né? Ali são comidas tradicionais que veio desde o início, né? Porque hoje você vê as barracas, elas são megas barracas. Antigamente eram barraquinhas, né? E tinha o tradicional correio elegante. Aí falava assim: alguém oferece a alguém, esse alguém sabe quem. Aí tocava música, né? Leilões, as pessoas levavam prenda. Tinha uma mesa grande lá no Pátio São Benedito, o leiloeiro gritando, pegava aquelas prendas e quem dá mais, e as pessoas iam dando o preço que podia pagar, né? Era muito bom. Você saía na rua, que passava o terno de Conquista Benedito, era o máximo que se tinha na cidade. Você entendeu? Pessoas querendo pedaço de fita, abraçando, beijando, pegava a bandeira, entrava, você entrava numa rua São Paulo, se tivesse 500 casas, 450 bandeiras entravam. Então as pessoas lá dentro, depois vinham com a bandeira, então era, sabe... Todo mundo fazia festa, roupa nova para o São Benedito. Cada ano saía um ponto de tricô diferente, um paletó diferente, todo mundo fazia. Então era o lançamento da moda. Era importante para as pessoas irem bem arrumadas. Chegava uma negrada chique, com aquele tupete, tudo de cabelo esticado, os homens tudo de vaselina no cabelo, sei lá o que eles passavam de vaselina, e as mulheres mais sucedidas com casaco de pele. E as menos sucedidas com casaco de astracan, que é uma pele sintética. Então era aquela negrada bonita, chiquérrima na festa do São Benedito, e todo mundo estreando roupa nova. A família fazia, por mais pobre que fosse, no dia 13 de maio, na procissão de roupa nova. O primeiro a ser escravizado no Brasil foi o índio. Foi uma tentativa dos jesuítas, né, dos próprios portugueses, de escravizar, mas o índio se mostrou relutante à condição desumana de trabalho, até que o próprio padre Anchieta conclui que o índio não se deixava sujeitar porque ele tinha consciência de que estava pisando no solo pátrio. E é do próprio padre Anchieta a sugestão de escravizar a comunidade negra. Então, quando veio a abolição em 1888, a comunidade negra julgou importante convidar a comunidade indígena, porque sempre que um negro fugia para a mata, a comunidade indígena ajudava a tratar dos seus ferimentos, a se alimentar, dava um apoio. Eu falei: Pedro, por que índio misturado com negro em festa de negro, Pedro? Pedro era analfabeto. O Pedro falou: sabe, dona Tita, quando os negros fugiam para as matas, os índios ajudavam a ex. Quando veio a liberdade, eles trouxeram os índios para a festança. Isso me fundiu a cabeça. Porque quando ele me falou isso, eu era aprendiz de pesquisadora. Aí eu fui atrás. Por isso, em Poços de Caldas, a gente tem aquela tradição de retirar os índios do mato. Eu lembro, quando eu era pequeno, a retirada dos caiapós do mato era feita lá na Vila Cruz, né? Lá na Rua das Pedras, chamava assim, hoje é a Rua Afonso Pena, né? Que é da Vila Cruz. Por isso que até hoje a gente ainda brinca, né, que quem nasce na Vila Cruz é frecheiro. Frecheiro porque lá era o primeiro grupo de caiapó. E dali para cá eu fui dançando, e depois o chefe dos caiapó, que era o querido, um negrão já de idade, ele falou para mim assim, ó: se eu faltar, eu queria que você fosse o chefe. O querido foi um pai para mim, né? Porque ele me ensinou direitinho, gostava dele, ele era bom para a gente.
Era um pouco bravo, mas era o jeitão dele mesmo. O meu pai, ele contava a história para nós que ele dançava caiapó com o Quirino. Aí o Quirino ficou doente. E ele tinha uma esposa também, né? Que no caso é mais ou menos a mesma história que a minha, né? Por ela ser mulher, ela não poderia ser a chefe, fazer a encenação. Aí ele chamou meu pai, que ele chamava meu pai de Branco, falou, Branco, vem aqui. E ele já estava assim, na cama já, né? Aí ele falou, daqui para frente você vai tomar conta. Então, com meu pai tomar conta, bom, eu tô com 55, desde que eu me conheço, ele já era chefe. Então, eu acredito que com uns 20 e pouco, ele já era chefe dos Caiapó. Eu vejo a família, as pessoas ao redor que gostam. Meus filhos, que eu tô vendo. Até meu molequinho tem 2 anos agora. Ele vê o Caiapó e fica todos amados. E vem de geração para geração, igual até minha irmã aí, que acompanha as reuniões. E a gente estamos juntos, e os irmãos, os amigos que gostam. E a gente não para. Enquanto Deus abençoar a sua Benedito tiver, abençoando nós, é uma tradição do meu pai que eu via no coração do meu pai o tanto que ele amava. O tanto que ele amava. E ele ama onde estiver. E fica feliz de ver a gente assim, fazendo essa caminhada dele. Nós começamos a preparar as roupas, a saia a gente faz 2, 3 dias antes, que faz à noite também. Mas, vamos supor, se a festa cai no dia 11, cai no meio da semana, eles vão buscar o capim no sábado e no domingo, que é os dias que eles não trabalham. E fazem a saia à noite. Agora os capacetes, a saia das meninas, as camisetas das meninas, eu já começo a preparar um mês antes. Então, aí a gente estica uma corda não muito grossa, estica e vai pondo. Prende vamos falar capim então, o capim assim, ó, e amarra de fechinho em fechinho, para dar, conforme o tanto de capim que você põe, vai dar uma volta ou 2. E ela dá trabalho para fazer. Dá trabalho, porque você tem que separar os manojos, tudo direitinho. Não pode pôr grande, não pode pôr pequeno. Tem tudo isso na saia. É um desafio grande, porque quando a gente começa mesmo com os ensaios, a gente começa uns 20, 30 dias antes, né? Nos ensaios mesmo não vem ninguém. Aí nós já fica preocupado, esse ano não vai ter Caiapó. Mas eu não sei, acho que meu pai dá uma mão para nós, que chega na hora, nós acha que nós não vai sair com ninguém, a gente acaba saindo, pelo menos com uns 20, 15, uma turminha que é o suficiente para fazer o barulho. A origem do simbolismo dos congos está nos autos usados na catequese desde o período medieval. Então é uma situação muito bonita, sabe, essa questão da devoção popular. Porque você vê, era uma igreja que usava uma língua morta, que é o latim. Agora, o negro que não falava nem português
vai entender latim, vai ler o missal em latim, então ele vai entender da sua forma. E, por exemplo, a igreja tem sua própria música, o canto, o órgão lá, os cantos que a gente fala, canto orfeônico. Peraí, mas o negro não tem canto órgão, o que ele tem? Ele tem o tambor. Então ele vai bater o tambor, é apenas uma transferência de instrumento musical. E era um desejo do coronel Agostinho ver um terno de Congo de Poços de Caldas. E a Jaquelina Mourão foi que confeccionou a primeira farda dos ternos de Congo de Poços de Caldas. E a farda foi, não é inspirada, né? Não é bem essa palavra, mas ela compilada, poderia ser, de uma passagem bíblica. Porque de 1930 até 1938, os congos pararam de sair, porque a igreja não aceitava, era muita perseguição. Aí, quando foi em 38, veio um grupo de Machado, saiu aqui. Aí eles ficaram com o caráter ofendido, com a moral ofendida, em 39, quando que eu nasci, eles saíram de novo. E eu acredito que os caiapós tenham aparecido nesse período. Mas antigamente, quando a gente começou, o nosso terno de Congo tinha na faixa de 80, 50 pessoas, 60 pessoas, 70 pessoas. Tinha muitas pessoas que vinham de fora. E tinha como você andar na rua, tinha como você fazer as coisas, tinha as apresentações, tinha as datas marcadas. Do dia 1º de maio até o dia 10 era ensaio, que era feito todos os dias em volta da igreja São Benedito. 11, 12, 13 a gente saía. E a gente tinha uma rotina. No dia 11 a gente ia buscar a bandeireira, tirar o rei, que era na José Pífia. Depois começava a passear pela cidade. Ia para as fazendas, que tinha encontro nas fazendas. Era bem divertido, bem diferente do que é hoje. Hoje você não consegue, né? Praticamente andar na rua você não consegue. Não por ser pelo desenvolvimento da cidade. A embaixada é uma passagem onde o cristianismo prevaleceu sobre os pagãos. Eu não sei te dizer quem trouxe isso e como foi absorvido isso. Por quê? Uma cultura popular, onde eu acabei de citar para você que a minha mãe tinha o 3º ano primário. O chefe, que faleceu também, um dos grandes chefes dos caiapós, seu Pedro Caiapó, o Quirino, o primeiro chefe dos caiapós de Poços de Caldas, às vezes não tinha o 2º, 3º ano primário, né? E eram líderes natos, sabedorias ímpares, tanto na parte de medicinal, de cura, de ervas, etc., como também na riqueza histórica, né? Sem ter tanto estudo, eles eram tão ricos, por quê? Eles vivenciaram parte disso, né? Que sabe a embaixada é o Bucha. Mas a embaixada em si ninguém sabe fazer. Nem meus netos, vou ter que ensinar eles, nem meus netos sabem. Na verdade, pouco sabe cantar música. Meu neto sabe cantar, porque a hora que eu estou lá, tem hora que eles começam a cantar sozinhos. Aí eles perguntam como é que é mesmo, aí eu canto um pedaço, explico, mas nem meus netos direito sabem. Então eles são novos. Mas a embaixada em si, ela teria na faixa de 1h30, 2 horas de duração. Entendeu? Agora, se for fazer ela completa, ela daria até 3 horas. É muito grande a embaixada. Ela é muito bonita. Porque você vai lutar uma espada, você tem um toque. O toque do tambor é o que você luta a espada. Se você errar no toque do tambor, você toma a espada e dói. Congado se expressa através do reinado. Toda uma hierarquia de poder, mas uma hierarquia de poder com harmonia, simbolizada pelo rei Congo. Nosso querido rei, que tem uma grande responsabilidade em Poços de Caldas, né? Porque é um terno de Congo centenário e a coroa vem passando
de geração em geração. E o Luiz, o nosso rei Luiz, como os demais, João Mário, Seu Ventura, muitos outros reis congos, até onde eu lembro, tinham sempre essa responsabilidade da preservação. E a gente vem pedindo para que ele viesse na festa, né, para representar o pai dele, o nosso rei e tal. Mas eu não imaginaria que ele viesse com a roupa do pai. Mas no dia que eu enterrei meu pai, eu prometi para ele que eu ia sair vestido. Que era o sonho dele ver eu sair vestido uma vez. Então eu prometi para ele e eu vim cumprir, cara. Mas na hora eu lutei para colocar a roupa, cara. Lutei muito. Colocava a calça, tirava a calça, colocava a blusa, tirava a blusa. Aí saía andando pela casa. Aí quando eu coloquei a capa, eu desabei. Aí desabei mesmo. Aí não tinha pra onde correr, falei, não, agora vambora. Agora vamos ver, né? Se eu assumo ou não, né? Vamos ver. Tudo o tempo que vai dizer, né? É uma responsabilidade, cara, que eu via meu pai trocava de emprego pra vir pra cá, cara. Então ele entrava numa firma em abril e em maio ele já tinha que ter férias. Por causa da festa. Senão ele nem entrava na empresa. Então é uma responsabilidade muito grande. O coração tem que bater, né? Bater junto, porque é uma responsabilidade centenária, né? É uma comunidade que depende da sua cultura, depende da sua fé, né? Você tem que tentar compreender como que se processa a construção cultural na população não letrada, que é diferente. E foi o que aconteceu com a produção dos grupos culturais. Eles não têm menos devoção ou menor devoção em Deus ou em Jesus ou nos santos do que qualquer outro que fala diversas línguas, inclusive latim. Então, eu vou cantar essa assim, que é a entrada na igreja, começo para nós começar o barulho. Peraí, agora tem que pensar primeiro para lembrar, quer ver? Já lembrei. Deus te salve em casa santa, onde Deus fez sua morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Deus te salve em casa santa, e a hóstia consagrada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Em cima da sua mesa tem 2 pingos de orvalho. Em cima da sua mesa tem 2 pingos de orvalho. São Benedito, que ele ajude, que ele paga seu trabalho. São Benedito, que ele ajude, que ele paga seu trabalho. Esse é o agradecimento. Quando nós acabamos de almoçar, aí a gente reúne tudo em volta da mesa e canta essa música. E é gostoso. Nós tivemos momento em que os congos e caiapós não podiam entrar na igreja de São Benedito. Muitos padres não conseguem associar com o espiritismo com os católicos, né? Porque a gente é espírita, mas é católico, vamos na igreja, tudo. Então eles não aceitavam a igreja, não aceitavam as congadas entrarem dentro da igreja. Caiapó não podia não, só dançava em volta da igreja e na frente da igreja. Os padres não deixavam Caiapó entrar lá dentro. Depois de muita luta, batalha, tudo, conseguiu, né? Essa dona Orlando, ela que conseguiu fazer, não sei de que jeito, que poder entrar o Congo dentro da igreja e os Caiapó. Sendo que aquela igreja é dos Congos e dos Caiapó. A igreja considera profano. Agora, depois do Vaticano II, depois de uma discussão mais aberta da igreja, de conciliação, de ecumenismo, foi que passou a ter essa compreensão de que
é a forma com que eles conseguiram, dentro do processo histórico, cultuar a sua devoção. Porque eles são cristãos. Aquilo não é um ritual africano, são autos medievais. E os padres utilizaram esses autos para catequese. Então faz parte de uma história. E a igreja hoje está mais aberta, mas compreendendo que não tem que expulsar, que eles fazem parte de um contexto histórico da própria religião, da própria igreja. Nós compomos um grande mosaico. E se nós conseguirmos superar os nossos egos, as nossas vaidades, né? Então todos sairão beneficiados. É o que pensa, por exemplo, Papa Francisco. Essa abertura grandiosa que nós temos hoje na igreja. Claro que isso não é invenção dele, é todo um processo histórico, se a gente voltar há 50 anos atrás, por exemplo, lá no Concílio Vaticano II, né? Que viu nessas manifestações também a presença do reino, a presença de Deus. Hoje a festa acontece dentro da igreja de uma maneira ecumênica, os congos participam da missa, os caiapós participam da missa, o próprio bispo da diocese, pelo menos um dos dias, está realizando uma missa que a gente poderia chamar de missa crioula ou de missa conga. Esse ano foi até emocionante porque todo ano a gente pega uma santa dentro da igreja, Nossa Senhora do Rosário, dentro da Basílica, né? Nossa Senhora da Saúde. E a gente só passa lá e pega a santa e sai. Esse ano o padre de lá estava nos esperando, então foi assim uma coisa, foi emocionante. A hora que falou, porque eu fui lá conversar com eles, falou, a gente já está descendo, já vai pegar. Ele falou, não, nós estamos todos esperando você lá dentro. Eu comecei a chorar, porque nunca aconteceu isso. Porque tem vezes que a gente entra dentro da Basílica com ela vazia. E esse ano eles estavam nos esperando. Então quer dizer que está mudando as coisas, está mudando a cabeça, tá? Tem muitos padres que estão chegando, estão vendo, estão querendo saber, estão estudando sobre a congada para que possa se receber. A gente vê que está tendo mudança, a cabeça de todos está mudando um pouco, né? Tá sendo maravilhoso agora, né? São Benedito representa para mim um pai. É um pai, graças a Deus, porque meu pai foi embora muito cedo, sabe? Então, graças a Deus, São Benedito para mim é tudo. São Benedito é tudo para mim na minha vida. É um pai que eu tenho, que eu considero demais. E que eu preciso dele, eu estou gritando, meu São Benedito, me acolhe, me ajuda. O santo que toma conta de mim. Na minha cozinha eu tenho um altar, no canto da pia eu tenho uma peça de mármore, ali eu tenho meu altarzinho. Tenho São Benedito e o copinho de café em frente a ele. Quando eu faço o café, o primeiro café é para ele. Eu não tomo café antes dele e os meus filhos também não tomam, eles respeitam. Eu moro lá com 2 filhos, né? E eles já sabem o respeito que é para ter. Tudo lá no altarzinho, lá, muito bom. São Benedito, para mim, primeiro é Deus, depois São Benedito. Ele é o santo de todo mundo, hein? Ele é o santo do índio, é o santo do outro que é judeu, ele é santo de todo. Não é verdade? Foi ele que me curou. Senão eu não podia estar aqui falando, eu tinha ficado muda. Eu era mudo, minha mãe falou, esse menino é mudo, ele não vai falar, ele tem 5 anos. Porque tudo que a gente pede para São Benedito, graças a Deus, tanto faz eu como a minha família, nós é recebido. O tambor tá batendo, que tambor bonito, é do Congo de São Benedito. Tambor tá batendo, que tambor bonito, é do Congo de São Benedito. O Congo é de quem? Benedito, terra de São Benedito. Tambor é de quem? Benedito, terra de São Benedito. Tá caindo flor
tá caindo flor lá do céu, cai na terra. Oh, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor lá do céu, cai na terra. Oh, tá caindo flor. Meu São Benedito, salve a sua coroa. Meu São Benedito, salve a sua coroa. Eu peço pelo amor de Deus, ó meu Pai, não me deixe cair à toa. Eu peço pelo amor de Deus, ó meu Pai, não me deixe cair à toa. A Senhora do Rosário foi quem me trouxe aqui. A Senhora do Rosário foi quem me trouxe aqui. Se a água do mar é verde, eu vi, eu vi, eu vi. Se a água do mar é verde, eu vi, eu vi, eu vi. Oh, que dia bonito, oi, que noite serena. Viva São Benedito, viva Santa Efigênia. Ainda durante o período da escravidão, acabam concluindo que se formassem núcleos em irmandade, teriam maior poder de diálogo com o império, maior poder de diálogo com a própria igreja. Então foram surgindo as irmandades. Dava-se a impressão assim, o negro que pertencia à irmandade gozava de um status de poder. Então surgiram todas as irmandades que aparentemente faziam o que a Igreja Católica determinava, mas internamente defendiam a sua cultura, as suas tradições e tudo mais. Essa irmandade chega também em Poços de Caldas. O doutor Mário Mourão foi que em 1917 que ele foi a Belo Horizonte registrar os estatutos da entidade, que é a Irmandade de São Benedito. Ele foi presidente da Irmandade de São Benedito. A família Monteiro, os membros mais antigos da família Monteiro também foram presidentes da Irmandade de São Benedito. Só que essa irmandade que chegou até os dias de hoje foi se perdendo também na sua autoridade. A Irmandade hoje, ela é um grupo de oração, tá? Antes ela tinha um efeito jurídico, né? Mas quando a praça passou para a diocese, né? A diocese que assumiu a praça, né? A Irmandade hoje é um grupo de oração, que eles vêm, antes da pandemia era o primeiro domingo de cada mês, né? Tinha a missa, às 5 horas a gente se reunia, rezava o terço e em seguida a missa, todo primeiro domingo de cada mês. E na festa elas vêm os 13 dias, 1 hora antes da missa, elas rezam o terço e depois assistem à missa. A Irmandade perdeu a sua força de dirigir e de montar a festa, porque a festa era montada pela Irmandade. Hoje a Irmandade não tem representatividade que ela teria que ter e teve no passado. Ela é simplesmente um grupo de oração submisso às ordens do padre, e nem todos os padres têm compromisso com esta parte cultural da festa, com esta parte social que a festa tinha. Ela perdeu a sua autoridade de conversar de forma igual com a igreja, com os próprios padres, ou ela ficou até mesmo submissa ao poder da igreja. É um grupo também, digamos assim, mais de terceira idade, alguns foram morrendo, as novas gerações não foram sendo iniciadas. Então é aquilo, eu diria que é uma situação similar à dos congadeiros. Você tem alguns ternos que estão com dificuldade, né, de se manter, porque não há uma organização no sentido de fazer um processo iniciático e também dar razões que sustentem aquilo. Não é simplesmente sair batendo uma caixa e não é simplesmente pôr uma fita da Irmandade e participar. Quer dizer, é preciso que haja uma preparação, o que nós chamamos de um processo iniciático. Sim, a Irmandade foi morrendo, né? As pessoas foram morrendo e não tem mais gente entrando, né? Da nossa parte, a Irmandade é sempre bem-vinda. Nós temos hoje aqui na comunidade por volta de 8 a 10 membros, né? A Irmandade de São Benedito da Capela. Nesses 2 anos de pandemia, o que nos restou foi nos apegarmos mais a Ele.
E ele demonstrou para a gente que ele faz muita falta. Nossa, ele faz muita falta, né? Tanto nas nossas manifestações alegres, né, cantando e tal, mas esses 2 anos foi muito difícil. O que nos restou na pandemia? Pedir a ele para que amenizasse esse mal que veio de repente aí, né? Para que a gente voltasse a tocar e cantar para ele, né? Então esses 2 anos serviu também para conscientizarmos cada dia mais que nós somos todos iguais, que se tivermos fé, a gente consegue chegar a muitos lugares que a ambição, que o egoísmo não chegam até aonde a fé chega. É uma coisa diferenciada, é um outro ser, você vê as pessoas se sentirem bem, as pessoas alegres, as pessoas se encontrando, se abraçando, agradecendo a Deus, apesar que teve alguns deles que pegaram esse corona. Então você tem que agradecer, você vê as pessoas, você fica feliz. Você fica triste porque você perdeu muitos amigos. Eu perdi muitos amigos. Pessoas, e eu falo amigos, são pessoas que se via dia a dia, então você fica triste. Então para nós foi maravilhoso a gente conseguir voltar, né? Foi uma alegria muito grande, crianças, idosos, devotos, a população em geral foram na procissão, quem não foi na procissão estava na calçada, aguardando passar o andor de São Benedito, o andor de Nossa Senhora do Rosário, do andor de Santa Ifigênia, que são santos que os negros se apegavam muito, né? Que se apegam, né? Não se apegaram não, se apegam até hoje. Então essa volta do 13 de maio para nós foi muito emocionante. Eu sou Benedito, olha a nossa coroa toca. Eu sou Benedito, olha a nossa coroa. Eu peço pelo amor de Deus, ó meu Pai, não deixe cair a tua. Eu peço pelo amor de Deus, ó meu Pai, não deixe cair a tua. Eu gosto muito de cantar, né? Assim, toda a vida eu gostei de cantar, mas como aquele tempo não podia, nem uma mulher, nem uma criança não podia tirar um ponto de congo, não podia tirar uma corumba. Vocês já viram as caixas que são, né? E a dona Orfelina vinha e vestia de homem. Ela não vestia, porque capitão de soldado é homem, não é mulher. Você já viu mulher? Só a Ana Nery. Mas não foi capitão. Ela chegou lá, assim, a Anita Garibaldi, mas é outra história. É outra história. A dona Orfelina vestia de homem para carregar a espada. Porque realmente mulher não tem espada, mulher não vai na luta, mulher não aprende esgrima. Então, aí quando a dona Orfelina morreu, que a dona Orlando assumiu como capitã, então ela caracterizou mais para a Umbanda, que ela é babá, do que para a Congada. A dona Orlando representa dentro da Congada esse processo dinâmico da mudança, o novo. Porque a dona Orlando representa hoje a mulher dentro do poder da Congada. As mulheres caiapós eram meninos fantasiados de menino, de lenço na cabeça, com saia. Por que meninos? Eu não vou pôr minha filha no meio dessa almarada que eu não sei onde está. Era a proteção da pureza, do recato da mulher. Eu comecei a dançar, eu já dancei de Índia, eu tinha o quê? 7 anos. De 7 anos eu fui a primeira Índia, eu e a minha irmã, e depois disso que começou a vir as Índias. Hoje o mundo, nós estávamos falando de mudança, o mundo mudou. A participação da mulher é outra, a defesa da mulher é outra. Eu hoje penso diferente em relação à mulher, então eu posso colocar as minhas netas, minhas filhas, para dançar comigo. Então elas acompanham.
E agora, o Pedro Caiapó ter acrescentado a filha dele, agora os netos, o Vitor Caveira ter colocado as filhas, agora as netas, isso tudo já faz parte de uma nova leitura social no mundo novo. As espadeiras, as moças que dançam batendo espada, elas batem melhor do que os homens. Elas dançam melhor do que os homens. Porque elas batem a espada e viram em volta. E bate de novo e vira em volta. Bate 3 vezes e dá uma virada. Os homens é mais duros, eles não fazem esse jogo, né? O congado é afro-mineiro, né? Os caiapós também. Então essas ações, elas são necessárias não só para a cidade, como o Estado também, ele pretende reconhecer a importância esse momento que a gente está vivendo agora, né? A importância desse reconhecimento, né? Desses grupos todos, né? Não só dos negros, mas da mulher, a mulher congadeira, né? A filha do seu Pedro Caiapó, que tem levado à frente essas questões, né? A gente vê que lá no Chico Rei, a fotografia que tem deles é só de homens negros, né? A gente não vê mulheres negras quando eles abriram, né, as primeiras diretorias. Então, são questões atuais, né, que estão aí, né, dentro dessa educação para o patrimônio, que está no plano de salvaguarda, e são questões que a gente está atuando. É o nosso trabalho, é o trabalho de todos os dias, é o trabalho que a gente tem feito. A gente entende que é um dos primeiros bens que nós temos, né? Eu diria quase que de patrimônio mesmo, né? Independente de ser imaterial ou material, né? Porque isso começa com o início da história da cidade, né? Nas fazendas da região ainda, que envolve muita devoção e fé, né? Costumes, cultura do povo pós-caldense. Esse registro, o dossiê do registro da festa, ele foi escrito por várias mãos. Esse foi um longo processo, né? Um processo que há mais de 20 anos, ele se inicia lá nos anos 2000, como vários grupos, né? Incluindo o pessoal do Chico Rei, vereadores da época, professores, representantes dos congos, que é o caso do mestre Bucha, né? Pessoas que até já saíram de Poços de Caldas, né? Que tinham já um interesse em preservar as tradições culturais da festa de São Benedito. Nós entendemos que o bem registrado, além dessa valorização para todos os componentes, né, dos grupos de congos e caiapós, as próprias manifestações, a missa conga, todo esse ritual, né, que a gente tem em torno da festa, para que isso não se perca. Muita coisa já se perdeu, né? Por exemplo, o correio elegante, que antes era tão procurado, né? Hoje em dia a gente já não vê mais essa procura. E o próprio percurso, que com a transformação urbana, né, o aumento de trânsito e tudo, o percurso cultural da festa, né, os roteiros culturais também foram modificados. Então, ao longo dos anos, tiveram várias modificações. Existe no âmbito da Diretoria de Patrimônio aqui da cidade, né, que está afeta a Secretaria de Planejamento, um plano de salvaguarda da festa, dos congadeiros e dos caiapós, né, de todos esses atores que compõem essa importante e centenária manifestação cultural de Poços de Caldas, e cabe então à Secult sempre apoiar, subsidiar, inclusive financeiramente, oferecer recursos para que essas ações possam acontecer. O interesse que a festa tenha continuidade, o interesse principalmente nos ternos de congos e caiapós, né, que é uma riqueza cultural da nossa cidade, né.
as culturas ancestrais são alicerces de futuro harmonioso. Então, a gente tem que começar a reler, a repensar o que a gente quer, como que a gente vê, e tentar ser mais compreensivo, não digo nem tolerante, compreensivo. É uma questão de compreensão, não de tolerância. É uma questão de inteligência, de racionalidade e de humanidade. O respeito para a cultura do outro e não a destruição. Tem gente que pensa que é coisa ruim. Não é, ué, é uma diversão nossa e uma tradição por São Benedito. E eu acredito que ela ainda vai aguentar mais 100 anos, porque ela faz parte de uma cultura que veio para ficar, que é a religião estrutural de um povo sofrido, de um povo explorado, do trabalhador. A cultura é linda demais, a fé é bonita demais, festa São Benedito é lindo, não pode acabar. Então a gente tem que lutar, correr atrás, nem se for sair com 2 pessoas, mas sai, leva teu terno na rua, mostra, para não acabar. As pessoas não podem esquecer que São Benedito era um cristão, um homem apaixonado por Jesus de Nazaré. No seu tempo, na sua época, mas era um homem apaixonado por Jesus de Nazaré. Ora, isso coloca na tradição dos santos, daqueles que seguem Jesus. E seguiu Jesus com essa capacidade que digamos, fundamental, né? Que é de vergar-se sobre as pessoas mais simples e fazer isso com amorização. Então, eu vejo que esses 3 pontos são fundamentais no legado de São Benedito, que na verdade é um legado cristão, né? O amor que gera serviço e um serviço que gera pessoas humildes. Nós somos os folcloristas, o pessoal da cultura, da fé. Somos nós que realizamos. Então, a gente pede encarecidamente que eles nos ouçam, que fortaleçam essa nossa proposta. É só isso que a gente pede. E eu tenho certeza que São Benedito vai nos ajudar e vai clarear essas mentes, para que a gente possa manter a história da nossa cidade viva, porque quem conhece, respeita. Eu vou até morrer. Quando eu puder dar uns pulos ainda, tô... É isso aí, o senhor quer saber mais alguma coisa? Da minha alma brotam lágrimas quando eu vejo um terno de Congo na igreja entrar. Da minha alma brotam lágrimas quando eu vejo um terno de Congo na igreja entrar. Cai a pó colorido com seu enfeitado cocar, vem batendo as espadas pra São Benedito. Cai a pó colorido com seu enfeitado cocar, vem batendo as espadas pra São Benedito. O tambor ecoando um barulho pra agradecer quem tirou as amarras do punho da gente. O tambor ecoando um barulho